Paz do Senhor. Você sabia que a justiça e a misericórdia de Deus se encontram na cruz? Como é que está a tua vida? Qual a tua perspectiva em relação à vinda de Cristo? Você não está aguardando a volta de Jesus? Tenho observado ultimamente que dificilmente os pregadores falam sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus. Quando era criança, era a mensagem mais pregada, era sobre a vinda de Cristo. Eu aprendi aquele louvor 300 da harpa. Quando era criança, era difícil o domingo que não cantava aquele louvor. Nossa esperança é sua vinda, o Rei do Rei vem nos buscar. E ele vem, ele prometeu, ele vem. Essa é uma mensagem para você, quero que você medite nessas palavras. Vamos comentar sobre 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo vem tratar sobre a ressurreição dos mortos. Ontem eu fiquei estarrecido, no domingo à noite, recebi uma informação que o Senhor havia recolhido uma irmã nossa da igreja, uma irmã nova, uns 40 anos mais ou menos, e eu tive a oportunidade, quando eu cuidava da congregação onde ela se congregava, de ganhá-la para Jesus. Fiz o discipulado comigo, ela e o marido. Depois a igreja se empenhou em fazer o casamento deles. Foi feito o casamento, eu fiz a cerimônia do casamento ali. Depois foi servido algo para eles. Foi muito lindo aquilo ali. Até a igreja, até a roupa da irmã, a igreja alocou. Fazer uma coisa bem bonita mesmo. Então eu passei a ter uma amizade muito grande com esse casal e eles comigo. E na noite de domingo eu fui informado que o Senhor tinha recolhido a irmã. Eu fiquei muito triste porque nós somos seres humanos, né? Aí ontem eu fui no velório, não pude ficar pro ato fúnebre, né? Eu tenho quase que certeza que se eu tivesse ali na hora da cerimônia, seria eu quem ia fazer. Pela afinidade que a gente tem com o casal, com a família, pelo respeito que os irmãos têm comigo. Infelizmente eu tinha que trabalhar, eu fui um pouco antes ali. Me marcou ali a cena, uma criancinha de 3 anos que ela deixou. Aquela criancinha ali em cima da mãe dele, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Você imagina o choro de uma criança, o desespero de uma criança pela sua mãe. Aquilo ali me destroçou a alma, né? A gente fica pensativo porque a gente é humano. Fica pensativo de ver, né, que a morte ela não tem respeito por ninguém. A morte ela não quer saber se a mãe está amamentando uma criança. A morte ela não quer saber se você é jovem, está cursando uma faculdade. Ela deixa, às vezes, um ancião e leva uma criança. Ela não respeita ninguém. Alguém está no hospital, num câncer em fase terminal, e ela deixa aquele lá ceifar um jovem que está numa faculdade cheio de sonhos. Porque a morte ela não tem o menor respeito por ninguém, né? Mas este texto que eu vou ler aqui é um texto que nos dá esperança. Eu fiquei analisando aquela cena. A gente sabe que no momento de ato fúnebre a gente não existe palavras corretas. É um dos trabalhos que eu mais fiz em igreja foi ato fúnebre. Já fiz tanto assim, olha, que perder de vista, né? E a gente olhando, seja no grego, no hebraico, no latino, no português, no inglês, no francês, no espanhol, não existe palavras adequadas para um consolo, a não ser o Espírito Santo, através da sua palavra, da palavra de Deus, que pode trazer uma palavra de esperança para as pessoas. E eu fiquei ali sem falar nada, só observando aquela cena, né? E aquilo me marcou muito. Eu saí dali e fiquei pensando, digo, mas se Deus abrisse uma janelinha no céu e dissesse para a irmã, olha, o teu filho está lá, junto do teu corpo ali. Tu quer voltar para lá para continuar cuidando dele? Você sabe qual seria a resposta da irmã? Não. Essa era a resposta. Eu observo que tantas pessoas perdem um ente querido, né? Talvez você diga, você nunca viu, passou por isso. Eu já passei por perdi mãe, perdi pai, perdi avó, perdi irmãos, perdi amigos, pessoas tão próximas. A gente fica realmente com a alma dilacerada, mas nós temos um conforto, nós temos esperança,
A nossa esperança ela não está na religião, a nossa esperança ela não está no pastor. A nossa esperança está em Cristo, na sua palavra. E o que Jesus falou, ele disse: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras, elas não hão de passar. Então, se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Então, este texto aqui que nós vamos ver, né, a gente vai ver algo muito esperançoso para nós. E voltando ao assunto, quantas pessoas que você conhece que está no fundo da depressão porque perdeu um ente querido, perdeu um familiar? Se essa pessoa que você perdeu, se era um servo de Deus, uma serva de Deus, sai desse calabouço, dessa depressão agora, porque essa pessoa está em boas mãos. Paulo disse: é melhor estar com o Senhor do que aqui. Eu lembro-me de um texto do Evangelho de Lucas, quando Jesus está indo a caminho do Gólgota, e ele levava sua cruz. Chegou um determinado momento que ele não aguentou mais a pressão, porque havia começado na quinta-feira à noite, já se estendia ali algumas horas do dia de sexta-feira. Então o cansaço físico havia chegado, o sofrimento, as torturas que ele vinha passando ali, e aí já não estava conseguindo conduzir a sua cruz até o Gólgota, e passava ali o Cirineu, e aí colocaram aquela cruz de Cristo sobre o Cirineu, para que ele conduzisse aquela cruz até o lugar da caveira. E a Bíblia diz que os homens, as pessoas choravam, o povo chorava, muito do povo, e muitas das mulheres também choravam. Jesus, olhando para aquelas mulheres, disse: não chorem, filhas de Jerusalém, por mim, antes chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos. Você já imaginou uma palavra dessa? É muito, olha, é muito forte essa palavra que Jesus falou. Chorai antes por vós mesmos e pelos vossos filhos, não chorai por mim. Então, a pessoa que parte com Cristo, se ele pudesse falar, ele dizia isso: não chore por mim, não fique depressivo por mim, chore por você mesmo, que você não sabe o que pode acontecer futuramente na sua vida. O texto aqui, 1 Coríntios 15, eu quero um dia trazer um sermão expositivo de todo esse capítulo. Isso aqui vai durar, no mínimo, aí vai dar umas 10 mensagens do sermão expositivo aqui. O versículo 50 diz assim: agora isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. A necessidade de passarmos pela morte. A necessidade, desde que Adão pecou, há uma necessidade de passarmos pela morte. Paulo fala no versículo anterior aqui que um grão, seja de trigo, ou seja, qualquer outro tipo de semente, ele não brota sem antes morrer. Há necessidade daquele grão morrer para poder brotar ali aquele broto novo, para poder produzir. É isso que Paulo vem dizer aqui, né? Que carne e sangue, porque aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Como isso vai acontecer se você não passar pela morte? É inevitável. Então, nós, quando o assunto é morte, a gente fica apavorado. Você está numa mesa ali, as pessoas no final de semana comendo, todo mundo alegre. Quando fala na morte, alguém bate na mesa. Opa, não estou gostando desse assunto. Mas é um assunto para um cristão que tem esperança, para mim e para você que tem esperança, coisa boa, né? A gente vê, você já imaginou se não existisse a morte? Pessoas que nem Rodolfo Hitler, que era um homem tirano, cruel, tantos outros homens do passado, homens maléficos, né? Homens sanguinários. Você já imaginaram se não existisse a morte para ferir essas pessoas, até hoje causando maldade? Isso, então há necessidade. Nós não aceitamos, nós não concordamos, mas nós temos esperança, né? Paulo está dizendo aqui porque os irmãos em Corinto começou, o gnosticismo estava surgindo ali com muita força e começou a falar algo, começou a perturbar os irmãos. Paulo agora manda essa orientação: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Cristo ressuscitou, ele é a primícia, primeiro Cristo e depois nós, né? Quando lá Satanás tentou Adão e Eva no jardim do Éden, aparentemente ele havia triunfado. Quando Jesus foi até o Gólgota, que morreu, para o diabo também, aparentemente ele havia triunfado, mas com a ressurreição de Cristo,
reverteu esta situação. O verso 50 diz assim, ó: eis que vos digo um mistério. O que é mistério? É aquilo que a gente não consegue entender. Uma certa feita alguém me perguntou, que eu falava muito sobre mistério. Você fala tanto sobre mistério, me explica esse mistério. Eu disse, mistério a gente não explica, a gente crê. Só tem que crer, não tem que explicar mistério. Mas como é então que o senhor pode me definir isso? Aí eu falei para ele, você vê que uma vaca, ela come capim, não é verdade? E daquele capim gera o leite. A vaca come capim e o capim gera aquela carne saborosa que a gente come, principalmente o gaúcho, igual no churrasco, né? Se você pegar um capim e bater no liquidificador, nunca vai virar leite, nunca vai virar carne. Mas isso é um mistério de Deus. Mistério é isso. Você não tem que ficar querendo saber. São coisas divinas. Então diz assim, ó: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Uma tradução diz, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. Todos os que estão em Cristo. Se você não entregou a sua vida a Cristo, entregue logo, de chegada, assim, de imediato, aceite a Cristo. Isso aqui é para quem está vivendo esta fé em Jesus Cristo. Se você não entregou a sua vida a Cristo, mais uma vez eu repito, não perca tempo, aceite agora mesmo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e converta-se ao Senhor. Então diz assim, ó: e que eu vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, porque vai ter cristão na vinda de Cristo que não vai precisar morrer, ele vai passar por uma transformação. Paulo fala em Tessalonicenses lá e diz que é no momento, no abrir e fechar de olhos, ao tocar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, tá? O versículo 52 diz assim, ó: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptível. E nós seremos transformados. Como é que isso acontecer se a pessoa não morrer? Tem que ressuscitar esse corpo glorificado. Um corpo que doença não vai ter mais acesso a ele, a morte não vai ter mais acesso a ele, o pecado não terá acesso mais a esta pessoa, porque ele já está glorificado, né? O versículo 53 diz assim: convém que isto que é corruptível, que é a nossa matéria, se reviste da incorruptibilidade, que é o corpo celeste. Isto é, o mortal se revestir da imortalidade, ou seja, ressuscitar para nunca mais morrer. Nós não gostamos de falar sobre a morte, porque para nós, na nossa mentalidade, acabou tudo. Mas você que tem a sua vida em Cristo, né? Eu, há pouco tempo, esse ano ainda, tinha um irmão, um casal aqui, que quando nós chegamos em Porto Alegre, eles eram solteiros ainda. Depois que nós chegamos aqui, se conheceram, casaram, tiveram uma filha, uma única filha. E este ano ele perderam a menina com 23 anos de idade. A menina estava estudando, toda animada. Perderam assim, dentro de uma semana, perderam aquela menina. E quando eu subi, eu não pude ir no velório, que eu estava na cidade de Mariana Pimentel de férias. E quando eu cheguei de lá, eu fui fazer uma visita para esse casal. E o irmão estava desolado. Você já imaginou a cena? Uma pessoa que criou uma filha, dedicou toda a sua vida, durante 23 anos, para aquela filha, e de repente perde ela, né? É muito dolorido, certo? Mas eu fui lá, a impressão que está é que ele estava entrando na depressão. E eu tive que ir lá dar uma injeção de ânimo a ele. Ela está melhor do que eu e você, meu irmão. Nós temos que prosseguir, a vida continua. Não é fácil você falar isso. Talvez você diga, mas quem está de fora fala isso porque não está vivendo o problema. Mas nós temos que ter esperança, né? Nós temos que ter esperança. Paulo disse: se nós esperarmos Cristo, só nessa vida seríamos os mais miseráveis dos homens, né? Então diz aqui, no versículo de número 54, já vou encerrar, né? Depois vamos continuar outro dia. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. A morte foi tragada pela vitória de quem? De Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Neste capítulo aqui você vai ver que o nosso irmão Paulo, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele disse, olha, foi visto primeiro por Cefas, que era o irmão Pedro, depois foi visto por mais de 500 pessoas lá no monte, depois foi vista por Tiago, né, que era o meio-irmão de Jesus, que não cria em Cristo antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele não acreditava em Jesus, mas depois passou a crer, se tornou um grande apóstolo e pastor da igreja primitiva.
E o Paulo disse, depois de aparecer a Tiago, apareceu também a mim. Olha que coisa linda. Que Jesus possa se manifestar a você através do Espírito Santo. E que esta fé venha gerar, essa palavra venha gerar uma fé no seu coração. Uma fé poderosa. Para que você saiba que quem tem Jesus tem esperança. As pessoas que morrem sem Deus, eles não têm esperança. Mas eu e você tem. A Bíblia diz que há um repouso para o povo de Deus. Que Deus nos abençoe. E até a próxima mensagem.